Bom, vamos lá então. A ideia desse vídeo nós realizarmos uma simulação então de conexão entre o CodeSys e o Factory.io, mas utilizando então o protocolo Modbus. Então, para começar aqui, eu já abri o meu Factory.io, escolhi uma cena aqui dentre as existentes, né? Que no caso é a última aqui, uma estação de separação. Então fiz essa escolha então de uma cena. Não necessariamente a sequência de passos que a gente vai fazer a sequência, tem que seguir a sequência, mas alguns detalhes têm que ser levados em consideração e são de extrema importância. Então essa aula aqui, essa explicação, existe ela já aqui no próprio Factory.io, só entrar aqui, então, aqui nesse link, vai ter um passo a passo basicamente do que vai ser explicado nessa videoaula. Então, primeiro passo, vou aqui em Drivers e escolho então a comunicação Modbus TCP/IP cliente, ou seja, o meu Factory.io vai ser o mestre então da comunicação. Automaticamente ele já vai colocar aqui então um módulo, um CLP, com bobinas de entrada, com registradores, enfim, com todos os componentes do nosso processo. Automaticamente ele também já joga, né, todas as entradas, enfim, todos os registradores e bobinas específicas. E entrando aqui em configuração, eu tenho que considerar alguns detalhes. Primeiro, o endereço de slave dele então é o 255, que é o endereço específico do CodeSys. Outro detalhe que a gente vai ter que cuidar, mas isso é mais adiante, que é em relação à quantidade principalmente das entradas digitais, tá? Em relação à quantidade, se a gente não deixar essas informações exatas no Factory.io e no CodeSys, a comunicação não será possível. Então vamos abrir nosso CodeSys. Então, aberto o CodeSys aqui, que a gente está usando, na verdade, a última versão, né? Nós estamos em agosto de 2021, que é a 3.5.17. No Factory.io fala que esse passo a passo que será dado aqui é para as versões acima de 16, né? 16 a 17. Versões anteriores têm uma metodologia diferente então, para conexão. Então, eu vou criar um novo projeto. Projeto Standard. Vou colocar aqui Modbus. E aqui então eu vou escolher então a linguagem, então meu programa principal, vou colocar em Ladder, e o device, né, o dispositivo, ou seja, o CLP que eu vou colocar, ou seja, que eu vou fazer o download do meu programa. Aqui tem um detalhe relevante, que no meu caso, por exemplo, eu baixei o CodeSys 64 bits, e automaticamente esse CLP virtual existente no CodeSys também é 64 bits. Então eu tenho que tomar esse cuidado no momento então de iniciar o processo, que eu estou usando um de 64 bits. Eu não me recordo se eu baixei 64 ou 32. Se você clicar aqui então nesse botão, aqui está o nosso CLP virtual, então ele tem o 64, ou seja, esse meu CLP é 64 bits. Caso ele não esteja aberto aqui, você simplesmente procura esse software aqui, o CodeSys Control WinSysTray, que você vai iniciá-lo. Ele vai estar aparecendo aqui. Pode procurar aqui, mas ele vai estar aqui também nos programas aqui com C. CodeSys. Aqui, é só iniciar esse programa aqui, então, que ele vai abrir então esse LP. Podemos aproveitar. Ele está assim, ou seja, ele está desligado, está fora da tomada meu CLP, então vou acioná-lo, vou ligá-lo. Basicamente isso, dou um OK. Nós vamos fazer uma programação. Se eu der Start, liga as duas esteiras. E caso, pelo sensor aqui, esse sensor aqui, passe alguma peça verde, ele vai desviar para essa primeira esteira aqui, para essa primeira
Clico aqui então PLC-PRG, que é o meu programa principal. E aqui eu começo então a fazer a minha programação. Vou colocar dois contatos em série para fazer o acionamento e o desacionamento para ligar e desligar as minhas esteiras. Detalhe, aqui quando a gente vê as variáveis que a gente tem na planta, elas podem ser variáveis booleanas, reais ou inteiras. Quando são variáveis booleanas e elas, por exemplo, o botão de stop fica um pouco mais clarinho, significa que é um contato normalmente fechado, ou seja, na planta, fisicamente, é um contato normalmente fechado, e mais escuros, normalmente aberto. Então vamos colocar aqui Start, botão de Start. Caso eu não tenha declarado as variáveis anteriormente, e eu chamar esse contato, ou seja, definir uma variável para esse contato, ele vai abrir essa janela aqui que eu vou declarar então a minha variável. Então vai ser uma variável booleana, ok? Automaticamente ela aparece aqui em cima. E aqui então, meu botão de stop. Mesma coisa, não declarei anteriormente, declaro aqui, aparece lá. Então aqui ao final, vamos incluir, aqui tem vários os blocos que eu posso jogar então numa linguagem ladder. Vou incluir uma bobina e uma segunda bobina paralela a essa. Esse aqui será então a minha esteira de entrada, vou colocar a esteira 1. Esteira 1, uma variável booleana. E aqui vai ser esteira 2. Aí. Agora vamos criar um contato selo aqui. Aqui um contato paralelo. E qualquer uma daquelas duas saídas, então, só para fazer o selo. Para não ter perigo de errar a variável, em vez de digitar ela aqui, você clica nos três pontinhos, ele abre então uma listagem das variáveis que você já declarou. Então vamos colocar essa esteira aqui, feito então o nosso selo. Esse contato aqui permanece normalmente aberto, por quê? Como lá no processo é normalmente fechado, então esse aqui tem que ser normalmente aberto. Vamos incluir uma nova linha. O objetivo das próximas linhas, aqui a gente já tem então valores de entradas digitais e saídas digitais. Agora vamos, para poder se utilizar de informações analógicas, vamos pegar o valor da informação do sensor. Um sensor então tem uma informação, um valor inteiro, ou seja, não é uma informação booleana. Eu incluí ele aqui então no registrador 0, no Routing Register 0, só arrastei e inseri ele aqui. Então, dando sequência à nossa programação, vamos fazer uma comparação do valor do sensor, então do valor que o sensor jogar ser feita a leitura do sensor, fazer uma comparação com um valor secundário, com outro valor. Então vamos utilizar esse bloco aqui de comparação. Ele não tem uma condição específica para ligá-lo, não vai ter uma variável que vai ficar ligado sempre. Então, sempre acionado esse contato. Aqui vamos colocar o valor 3 e aqui o valor sensor. Então, esse sensor vai ser o sensor lá do Factory I/O, que é um valor, né, que é uma informação inteira. Então, caso essa informação seja, ou melhor, essa seja menor que essa, então automaticamente a minha saída vai estar acionada. Então eu vou, conforme vai passando as peças no processo, eu vou dando pulsos aqui. Então aqui na saída eu vou incluir um contador.
e um temporizador. Então, primeiramente, vamos colocar um temporizador, um TOFF, para quando ele verifica que a peça tem que ser desviada, então ele vai deixar acionado o turn, né, o braço lá, para que a peça saia. Então, essa informação aqui tem que ser uma variável do tipo time, que eu posso declarar aqui em cima ou colocar direto aqui, como quando é uma constante, posso colocar diretamente aqui. Essa informação é em milissegundos, então vou colocar 900 milissegundos. Essa informação aqui a gente não necessita saber, que é o tempo decorrido, porém a saída aqui do meu temporizador vai acionar então o meu turn, que seria esse cara aqui, né? Seria esses elementos aqui então que vão desviar a peça. Então eu tenho que, além de desviar, eu tenho que acionar, né? Trazer ele para cá. Ele também tem uma esteira aqui para poder a peça correr para o lado. Então é dois acionamentos que eu tenho que fazer para fazer o desvio dessa peça. Então coloco aqui duas bobinas, uma aqui e uma em paralelo, e vamos chamar aqui de turn on, que é uma variável booleana, e belt, ou seja, ligar a esteira 1, que também é uma variável booleana. Então, usamos em valores de entrada e saída digitais, uma entrada aqui no caso analógica, e agora vamos inserir uma saída analógica no nosso processo, que basicamente a gente vai jogar essa informação do contador para que ele apareça aqui no display. Então vamos inserir um contador, counter up, né, contador crescente. Primeiro vamos inserir uma linha. E inserir aqui um contador crescente. Aqui a gente pode refazer essa contagem, mas a princípio, quando passar uma peça, o tempo do desvio é inferior, no caso, a passar duas peças em conjunto. Então eu posso utilizar também qualquer uma dessas duas variáveis aqui para ser o meu pulso de contagem. Então vamos colocar aqui meu turn on, para ser os pulsos, né, do contador. Não queremos acionar nada em relação a ele, então esse PV, essa função PV não vai existir, e não vamos resetá-lo. Então essa informação acumulada do valor, no caso, então vamos colocar numa variável cont1, ou seja, contador 1, que é uma variável word. Então aqui nossa programação a princípio está certo. Vamos dar um build aqui, vamos verificar se tem algum erro na nossa programação. Normalmente acontece na primeira vez, 10 erros. Alguns erros, na verdade, possivelmente são todos relacionados à mesma coisa. Primeiro, o meu temporizador tem que ser uma variável, tá? Então eu posso definir como sendo TO do tipo TOFF, maravilha, e meu contador da mesma forma, tá? Contador, que é um CTO. Vamos verificar novamente, sem erros, maravilha. Então, o próximo passo é a gente, na verdade, o próximo passo, então, basicamente é definir ou enviar essas variáveis de forma simbólica, na verdade. Eu vou criar uma lista de símbolos que basicamente vai atrelar essas informações da programação com alguma formação interna, como, por exemplo, jogar lá no meu módulo de Modbus. Então, clico no botão direito Application,
add object e symbol configuration, que eu posso dar um OK. Normalmente quando a gente faz isso, ele pede para dar um build novamente, então a gente verifica a programação, está tudo correto. E a gente seleciona então as variáveis que a gente quer disponibilizar então como símbolo, ou seja, para outras aplicações. Então essa aqui, né, que é meu belt, meu contador. Não, meu contador não, na verdade, eu quero só a variável com os valores, esse que é o contador propriamente dito. Que seria esse contonic, que seria o primeiro contador. As minhas esteiras, o sensor, o botão de start e de stop. O meu temporizador não. E o meu turn on também. Maravilha. Então, feito isso, criamos essa parte simbólica aqui então. Próximo passo. 2 cliques em device. E realizar então o que a gente vai fazer. Então a gente vai começar uma comunicação do software, né, com o nosso CLP, como se fosse um CLP normal, né, um produto físico, mas é um CLP virtual. Já iniciamos ele anteriormente, no início do vídeo lá, poderia ser feito isso nesse momento também. Então aqui a gente está comunicando o computador com o gate, né, que faz essa ponte entre o software e o CLP. Vou aqui dar um scan. E ele normalmente vai encontrar aqui o desktop. Às vezes você dá um scan e não aparece, muito possivelmente porque o CLP que não está ligado. Então, estando ligado, ele aparece aqui, clica, seleciona, OK. Nessa versão, versões anteriores não acontece isso. Nessa versão aqui ele pede um login e uma senha. Na primeira vez você vai definir essas informações. Nas próximas é só digitar então para poder ter acesso ao CLP. Feito isso, então, estão comunicando, né? Então, do meu computador eu estou conversando com o meu CLP. Próximo passo é no meu CLP eu adicionar um módulo de Ethernet, ou seja, a saída, né, de Ethernet, e o módulo Modbus. Então, adicionar dispositivo de Ethernet, e esse dispositivo de internet aqui novamente, botão direito, adicionar outro dispositivo, que vai ser então para comunicação Modbus. Como lá no nosso Factory.io é o nosso mestre, né? Então aqui a gente vai instalar um módulo de escravo. Beleza, normalmente a comunicação em alguns momentos ele para, não sei se é necessário realizar sempre a comunicação, mas eu já dou um start novamente, não sei se quando você coloca em online ele funciona, mas de qualquer forma eu mantenho sempre essa comunicação. Então, dando 2 cliques aqui no meu Modbus, eu vou fazer a configuração do meu escravo. Normalmente um escravo, quando a gente tem algum elemento que trabalha em Modbus, essas informações estão definidas. Vai estar lá no manual, por exemplo, do controlador, falando qual que é o endereço de cada variável do teu processo. Aqui não tem essa questão, eu preciso definir quais que são, em que endereços estarão as informações do meu programa, as informações que eu defini lá como dos meus símbolos lá, na verdade, que eu vou jogar as informações então do meu programa para alguma outra aplicação. Então, eu tenho aqui então minhas informações analógicas, 10 registradores de entradas e de saída. Se nós formos verificar aqui então no nosso Factory.io, a gente necessita de uma entrada e 3 saídas. Então aqui eu posso diminuir, né, colocar no mínimo 2 e 3 registradores. E aqui da mesma forma, tá? Então essa informação aqui tem que ser idêntica, porque senão dá conflito de endereços, você não consegue a conversação entre as variáveis de um processo e outro. Basicamente é isso, de forma direta. Então eu tenho 7 bobinas e 12
Prontinho. Então a gente definiu essas características do nosso módulo Modbus. O que nós vamos fazer agora é basicamente fazer o mapeamento, ou seja, nós vamos falar em que posição, que endereço de memória do meu slave Modbus estará a informação que a gente vai querer, beleza? Então, verificando aqui o nosso slave, a gente conectou, ou seja, a gente falou, a gente pegou, fez, ele faz isso automático. Mas é como se eu pegasse, falasse que o meu start físico aqui do Factory.io estivesse conectado na bobina 1, no endereço de bobina 1, no bit 1 da bobina. Então, eu tenho que então definir que a informação do start lá da minha programação ladder estará nesse endereço de memória aqui do meu Modbus. Então, eu vou aqui em coils, nas bobinas. Então, o bit 1 é o meu start. Então, eu vou aqui no meu bit 1, clico aqui nos 3 pontinhos, vou aqui em Application, poderia ter definido as variáveis globais, mas na verdade são variáveis que estão internas somente a minha programação, não serve para outros programas, para outros blocos, enfim, do meu projeto. E vou aqui então e seleciono o meu start, ou seja, eu estou dizendo que nesse endereço aqui, no bit 1, no endereço das bobinas, estará a informação do start lá da minha programação. Seguindo aqui, o stop está na 3, stop na bobina 3, e é somente isso, né? Então as entradas, maravilha. Agora saídas digitais, discrete inputs. Eu tenho então a minha esteira de entrada está no bit 0, então a minha esteira está aqui no meu bit 0. Esteira 1, esteira 2. Acho que essa esteira 1 aqui que é a nossa primeira esteira. Né? Nesse momento não vai fazer tanta diferença para nós aqui. Então aqui no meu bit 0. E no meu bit 2 está outra esteira. Então no meu bit 2 está a minha outra esteira. Coloquei a esteira 1 lá, então aqui vamos colocar a esteira 2. Maravilha. Agora a gente tem também o braço, né? O braço 1, que eu vou fazer a movimentação dele, que está no bit 3. Então aqui no meu bit 3 está a informação do braço, que é o meu turn 1. E no 4 aqui, então, ligar a esteira 1. Então aqui no bit 4, belt 1. Aí, show de bola. Então, defini as minhas, ou melhor, mapeei, né, as minhas entradas e saídas digitais. Agora vamos para as analógicas. Então, Loading Register, as entradas no caso. O meu registro 0 aqui, então, é o meu sensor. Então, aqui eu vou colocar o meu sensor. Tá certo? Uma variável inteira. Maravilha. Só isso. E agora vamos definir um contador. Então, contador 1. Já está aqui inserido, então vai para minha variável 0. Então aqui, o meu contador 1. Aqui, vou colocar então meu peças, contador de peças. Isso, que é a saída do meu contador up, meu contador crescente. Maravilha, que a princípio está correto o mapeamento, realizamos a comunicação.
Não é possível gerar uma comunicação ainda, né? Porque eu não mandei as informações para o CLP, agora estou logando, ou seja, mandando essas informações, essas configurações para o meu CLP. Certinho. Agora vamos deixar nosso CLP em Run. E vamos aqui então a verificar, tudo certinho, maravilha. Vamos conectar, conexão realizada. E vamos para nossa planta agora ver se vai funcionar. Vamos dar um play. Então apertando o Start, iniciei duas esteiras. Peças azuis passam reto, uma peça verde é verificada, é desviada. E aqui então vai somando então todas as peças verdes. Peças azul vão reta e as verdes então são desviadas. Maravilha? É isso aí.